Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu assisti toda a quinta temporada e a última de The Boys, uma das melhores séries e uma das minhas favoritas de super-heróis. Mas será que essa temporada terminou bem toda a história de Gen V junto com The Boys? Vamos falar nesse vídeo e vamos ver se o destino do Capitão Pátria foi tão bom quanto alguns dizem, né? Ou se foi tão ruim, né? Já que alguns estão dizendo aí, e eu vou dar minha opinião sobre essa temporada e sobre os episódios, ok? Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou dessa quinta temporada e sua nota para The Boys inteira, ok? Porque eu vou dar minha nota final para todas as temporadas de The Boys, ok? Mas enfim, vamos ir pro vídeo, ok? A quinta e última temporada de The Boys, uma das séries mais famosas de super-heróis, que foi em 2019 na Prime Video. E que vamos falar sobre essa quinta temporada. Será que encerrou bem toda essa história de confronto entre o Capitão Pátria e o Billy Bruto, juntamente com os The Boys e os Supers? Será que a VOT se safou dessa? E os personagens de Gen V, será que foram uma ótima participação? E será que o Ryan, filho do Capitão Pátria, foi tão bom assim nessa temporada? Eu vou dar minha humilde opinião, ok? Então vamos nessa, tá? Olha, falando sobre a temporada em si, o que a gente já pode falar de pontos positivos, com certeza foram algumas cenas de ação, tá bom? Porque logo no primeiro episódio, temos a cena de ação, a melhor da temporada, na minha opinião, foi a do Trem Bala, onde ele simplesmente foge do Capitão Pátria e, cara, essa cena de ação é muito irada. Ele começa a fugir dele e, tipo, ele tá desesperado, ele começa a fugir, cara. Aí o Capitão Pátria começa a tirar o laser e parece que os dois estão em níveis de velocidade iguais, sabe? Ou seja, o Trem Bala tem medo do Capitão Pátria. E quem não teria, né, no caso? E cara, falando sobre o Tembala, vamos falar dele, do Gold, né? Porque na temporada passada, ele teve um dos melhores arcos de redenção, onde ele percebeu todas as coisas ruins que ele fazia, toda a questão da família dele, do irmão dele que ele não conseguiu salvar, por causa daquele outro super lá. E foi muito legal. E na temporada passada ele ajudou os The Boys, ajudou a salvar o pai do Huey, por mais que ele tenha morrido depois, mas ele pelo menos ajudou, né? Ou seja, foi muito legal, cara. E nessa temporada, tipo, eu achava que, tipo assim, ele teria mais episódios a aparecer, já que teria o Senhor Maratona, né? Um outro super que é veloz, mas não teve. Aí o que o Tembala fez nessa temporada? Bom, é o seguinte, no primeiro episódio ele salva o Huey de ser... de tomar um laser do Capitão Pátria. Aí o Tembala começa a fugir do Capitão Pátria, tá? E ele também tava ajudando a esconder a família dele, né? Pra salvar, para os The Boys, não é os The Boys, para os Sete não acharem ele, certo? Aí o Tembala, ele começa a fugir do Capitão Pátria e quando ele iria correndo, ele vê uma guria na frente dele. Aí ele decide despistar ela, porém esse erro dele fez com que ele acabasse sendo morto. Mas cara, isso aí é muito irado, cara. Porque tipo assim, ele acabou se sacrificando pra salvar aquela guria. Porque aquela garota iria ser atropelada igual o que aconteceu com a namorada do Huey, sabe? E como o Tembala queria consertar os erros do passado, ele não machucou a garota, ele não matou ela. Graças a Deus, né? E cara, foi esse erro dele que fez salvar aquela garota e foi esse erro que fez ele ser um dos melhores personagens. Cara, todo esse arco de redenção do Trem-Bala, da quarta temporada até pra quinta, no início, é muito irado, cara. E o melhor é depois, onde o Capitão Pátria começa a segurar pelo pescoço o Tembala, e o Tembala simplesmente mete essa, de que o Capitão Pátria, sem essa capa, sem esses poderes, ele não é nada, ele não é um deus. Aí o Capitão Pátria, tipo, por mais que ele tenha matado o Tembala, parece que, tipo assim, ele ficou com um pouco de medo, tipo, ele ficou um pouco nervoso por causa dessa fala do Tembala. E, cara, vamos dar uma salva de palmas pelo ator do Tembala e pelo personagem dele que ele fez. Porque, cara, que personagem magnífico. E que pena que ele morreu no primeiro episódio, viu? Mas pelo menos a série teve mais coragem de matar personagens, né, principais, do que uma certa série que não acabou com vários personagens principais, né? Se bem que nem acabou com os outros, né? O primeiro episódio foi bem legal, cara, junto com o Tembala.
E, cara, sobre os personagens em si dessa temporada, eu gostei bastante, viu? Eu também gostei do Ryan, o filho do Capitão Pátria. Tipo, ele aparece no terceiro episódio pra confrontar o pai do que ele tinha feito com a Becca, a mãe dele, cara. E, cara, eu gostei muito dessa cena porque, tipo, quando ele aparece, o Capitão Pátria, tipo, ele até fica nervoso com o Ryan, porque o Ryan é pelo menos um dos supers que consegue tirar sangue dele, cara. E, tipo, eu gostei que o Ryan perguntou o seguinte, ele perguntou se ele tinha feito aquilo com a mãe dele, o Capitão Pátria nervoso fala que não. Aí o Ryan foi bem esperto, porque aí ele fala, seu coração tá batendo. Ou seja, ele tava mentindo. Aí ele mete um laser no um laser no peitoral do Capitão Pátria. Mas só que aí depois ele apanha, né? E cara, quem diria que eu tava certo que seria o Ryan que ia tomar um baita de o que vai sobrar pra você depois de 500 anos? Cara, quem é que pensou que seria o Soldier Boy, viu? Nossa senhora, tipo, podia até ser o Soldier Boy, mas não faria sentido. E cara, aí depois ele aparece no quarto episódio, se eu não me engano, onde eles fazem uma referência a Star Wars. É, tudo bem. Aí ele aparece no último episódio, e cara, no último episódio, vamos dar uma salva de palmas pro ator do Ryan, viu? Porque, cara, essa cena dele, onde ele simplesmente arrebenta, fala assim pro pai dele: sem esses poderes, você já era um merdinha. Você acha que dá medo pras pessoas te faz um deus? Você não é um deus. Ele humilha o pai dele, ele humilha o Capitão Pátria. Aí depois ele aparece no último episódio para ir enfrentar o Capitão Pátria. E cara, eu gostei muito do destino que o Ryan teve. Eu sei que eu vou dar spoilers, sabe, no início, mas eu vou dar spoilers, já que todo vídeo vai ter spoilers, tá? Tá bom? Ok? Vou deixar lá na edição do vídeo, ok? Mas enfim, eu gostei muito do final do Ryan, onde ele vive com a família do Leitinho agora, tá? O Leitinho, ele se casa com a mulher dele e o Ryan começa a viver junto com ele. Cara, eu gostei muito disso, cara. Eu gostei muito desse final do Ryan, porque ele merece, viu? Ele sofreu bastante e ele teve uma recompensa no final. Ainda bem, porque se ele tivesse sido morto, seria muito triste. E tipo, eu vi algumas pessoas reclamando que, tipo, o Ryan deveria ter morrido no terceiro episódio pra ter mais impacto. Eu concordo que, tipo assim, se o Capitão Pátria tivesse matado o Ryan pra ter mais impacto, teria sido muito irado mesmo. Mas, tipo assim, é que o Ryan não merece, cara. O Ryan, ele já sofreu bastante desde criança e desde adolescente. Deixa o cara viver um pouco, tá? Agora, continuando sobre o que eu gostei da série, eu também gostei de algumas cenas de ação, tipo aquela do Tem Bala, eu também gostei. Que outra cena de ação que eu posso falar? Ah, eu gostei daquela cena onde o Senhor Maratona luta contra o Soldier Boy, foi bem engraçado pra falar a verdade. Foi engraçado pelo menos, tá? E o melhor do. Ah, vamos falar sobre o Senhor Maratona e o personagem do Misha Collins, que é o Mal Químico, tá? Que. Cara, que aquela cena, cara. Aquela cena onde o Soulja Boy fala: ninguém fode meu filho mais do que eu. A reação do senhor Maratona e do Misha Collins, que é o mal químico, foi a melhor, cara. Ninguém fode meu filho além de mim. O quê? Saiu estranho, né? Por que o Soulja Boy falou isso, cara? Mas enfim, falando sobre o senhor Maratona e mal químico, que são os personagens de Jerry G. Peckle, o sobrenome dele, eu acho, e de Misha Collins, é o seguinte, tá? Que, tipo assim, eles aparecem lá no quinto episódio, o Senhor Maratona e o Malquímico, tá? E, tipo assim, é muito engraçado o Senhor Maratona, porque ele é alguém do set, sabe? Aí depois ele tá fazendo filme, sabe? E tem referências à Sony, ao universo dela, de filmes que são uma porcaria. Tipo, por exemplo, tem o filme tem o filme de Madame Maratona, depois tem, se eu não me engano, o Senhor Maratona no Maratona Verso, e depois temos o Maratona Caçador de Vampiros, eu acho que esse é o nome. Cara, eu vejo um filme real desses três filmes, tá? Seria bem melhores do que Madame Teia, Kraven, o Caçador e Morbius. Mas nada seria melhor do que Homem-Aranha no Aranha-Verso. Não seria bem melhor, não. E sobre esses dois personagens, o Malquímico e o Senhor Maratona, é o seguinte, tá? O Capitão Pátria e o Soldier Boy estão atrás do V1, tá? Aí o... Desculpa, aí o Malquímico aparece e dá uma baforada na cara do Capitão Pátria e ele desmaia no chão. Aí o Senhor Maratona explica pro Soldier Boy que tem a chance perfeita pra acabar com o Capitão Pátria. Só que aí o Soldier Boy decide mudar o lado, sabe? E cara, o Soldier Boy nessa temporada, eu vou falar depois dele, sabe? E cara, que tristeza, viu? Mas enfim, continuando, após tudo isso, o Soulja Boy acaba com o mal químico com o Senhor Maratona. Se eu não me engano, ele acaba com o mal químico, tá? Se eu não me engano, tá? E cara, tipo assim,
O Tembala tinha morrido no primeiro episódio. Eu acharia que teria uma briga entre ele e o Senhor Maratona. Mas não teve. Aí tudo bem. O Senhor Maratona podia ser importante pro set, chamando, mas não. Pior que ele não foi importante. E o Misha Collins também, o Mal Químico, não foi também importante. Só reuniram os atores pra fazer referência a Supernatural, sabe? Pra quem não sabe, o Soulja Boy, o ator dele, e o ator do Senhor Maratona e do Mal Químico fizeram o Dan, o Sam, o Winchester e o Castiel de Supernatural, tá? Que é o trio mais calástico de Supernatural, uma das melhores séries e também uma das mais longas, se eu não me engano, viu? Mas enfim, continuando sobre esse episódio aí, o quinto, que eu vou falar um pouco, eu também gostei da espoleta nesse episódio, onde, tipo assim, já mostra que a fé dela tá perdendo, sabe? Porque ela não sabe se o Capitão Pátria pode ser um novo deus, sabe? Aí, tipo, ela ainda fala que o pastor que ela conhecia e gostava, ela fala que ele é um grande FDP. Caraca, olha só isso, cara. Ah, mas aí depois ela se arrepende de tudo que ela tinha feito. Mas só que após isso, o Capitão Pátria ter descoberto disso, ela começa a implorar por tudo, sabe? Só que aí o Capitão Pátria pega a cabeça dela e acaba com ela. Pelo menos ela teve um arco de redenção, sabe? Ela, não foi melhor do que o Tembala, sabe? Porque o Tembala é o Tembala. Mas o arco de redenção dela até que foi maneiro, viu? Tá, agora falando sobre os personagens em si, vamos falar do Soulja Boy, né? Que, cara, nessa temporada. Bah, Soulja Boy, que merda, viu, que tu fez. Tá, vamos explicar. O Soulja Boy da terceira temporada, ele tava querendo vingança contra o antigo grupo dele. E aí, tudo bem, sabe? Só que nessa temporada, parecia que o Soulja Boy só serviu pra fazer propaganda do outro spin-off que vai ter de The Boys. Pra quem não sabe, The Boys vai ter um spin-off chamado Vote... Como é que é o nome agora? Forte Feist? Forte Spring? Os primeiros anos da VOT, tá? Aí vai ter o Soulja Boy, vai ter a Tempesta, ok? No elenco, tá? E vai ter mais três personagens, se eu não me engano Não, a Liberdade é a Tempesta, vai ter a... Bah, esqueci os outros supers, cara. Mas apareceu um deles, tá? Que no caso é o Bombástico nessa temporada, que depois vamos falar dele, tá? Cara, o Soulja Boy nessa temporada é tipo... A relação entre ele e o Capitão Pátria... Eu achei legal, tá? No máximo, tá? Porque, tipo, mostrava que, tipo, por mais que o Capitão Pátria fosse filho do o Soulja Boy não gostava muito dele, sabe? Ele teve cenas legais, tipo aquelas... Caraca, outra cena é muito foda. Porque o Capitão Pátria chama o Soulja Boy. E aí o Soulja Boy vê. Que porra é essa? Por que você tá nadando em leite e mata? Caraca, mano, eu não sei porquê, mas eles fizeram referência às HQs de The Boys, cara. Eu não vou mostrar qual é que é a imagem porque é meio perturbadora. Mas, cara, foi facilmente uma... Foi recriação, cara. Só que aí depois o Soulja Boy começa a falar que o Capitão Pátria tem que ter o V1, sabe? Porque, tipo, ele não queria que ele tivesse. Só que aí ele decide que ele tem que ter o V1 por causa que os dois eles já pegaram a Calara Vote, que no caso é a Tempesta. E, cara, eu não entendo por que ele quis fazer isso. Porque, tipo, na terceira temporada ele tinha falado que já pegou a Liberdade, que no caso é Tempesta, sabe? Mas, cara, aquilo lá só parecia que teve um caso, sabe? Se, tipo assim, fosse a Condessa Escalarte, até aí tudo bem. Mas, cara, parecia que eles já namoraram, que já tiveram uma paixão. E tudo isso vai se conectar à série Vote Horizon. Acertei! Aí depois, no sexto episódio, temos a revelação do V1, que é bem importante nessa temporada, onde o Soulja Boy, depois que ele fez um trato com o Bombástico para tirar a imortalidade dele, e o Bombástico entrega o V1, ele entrega pro Capitão Pátria. E essa cena aí onde ele ganha os poderes é bem ligada, viu? O laser se solta. Nossa, é muito ligada essa cena. Mas só que aí no sétimo episódio, cara, ele é descartado, porque tipo, ele só serviu por quê? Ah, pro Capitão Pátria só ter o V1. Aí depois o Capitão Pátria dá um mata-leão no Soulja Boy e congela ele. Caia! Caia, vocês têm que ver essa cena. Porque é o seguinte, tá? Eu vou aumentar um pouco o volume do vídeo, tá? Do vídeo onde eu vou mostrar aqui. Mas, Caia, o Soulja Boy fala: Ah, eu vou viajar. Aí o Capitão Pátria fica tristinho. Aí dá um mata-leão nele e o Soulja Boy tenta se soltar, só que não consegue. Cara, na terceira temporada, o Capitão Pátria tinha medo dele. E antes que alguém tenta me dar uma justificativa que, tipo assim, ai, mas o Capitão Pátria tá com V1 agora. Tá, tudo bem, pode ter aumentado um pouco os poderes dele, mas não tanto quanto os do Soulja Boy. Tipo, por que que o Soulja Boy não usou aquela rajada dele? Ele podia ter usado, eu acho, na minha opinião, aí ter tirado o V1. Cara, o Soulja Boy, ele é muito descartado, velho.
E cara, que tristeza do Soulja Boy. Vai ter a série dele, tudo bem, eu tô animado pra assistir, teve até o trailer. Mas, cara, foi muito decepcionante o Soulja Boy nessa temporada. Nem no último episódio ele é citado, pra vocês terem noção. Ou seja, o Soulja Boy tá lá congelado. A gente não sabe o que houve com ele. Se o Stan Edgar vai usar ele, se ele vai aparecer em algum outro spin-off. A gente não sabe o que houve com ele. Coitado do Soulja Boy, viu? Pior que ele é um dos meus personagens favoritos. Ele era o meu favorito. E aí foi descartado assim. Mas não se preocupe, Soulja Boy. Você vai ter justiça pra você na sua série nova, ok? Continuando sobre os personagens, vamos falar sobre o Black Noir profundo. Que, cara, o Black Noir foi muito desperdiçados. Foi muito desperdiçados. Usei o plural por quê? Porque teve dois Black Noirs, tá? O primeiro foi descartado, que foi morto pelo Capitão Pátria. E o pior é que eu gostava dele. Aí o segundo, tipo, ele foi morto pelo Profundo. Não, galera, ele foi morto pelo Profundo. Aí vocês acham que assim, como é que vocês pensam que ele matou? Eu vou dar três opções, tá? Vamos dar as três opções. Primeiramente, ele matou o Black Noir com o vírus, tudo bem. Opção número 2. Ele matou o Black Noir com a explosão do Soulja Boy. Ele pediu pro Soulja Boy. Tudo bem. Agora opção 3. Ele matou o Soulja Boy com uma faca. Qual dessas opções está certa? A opção que está certa é a número 3. Ele matou com uma faca. Sendo que não faz o menor sentido. Na quarta temporada ele tinha tomado um monte de tiro. E ele aguentou. E por que esse miserável não voou? Ele conseguia voar o Black Noir. Por que ele não voou e bateu profundo no teto? Não faz o menor sentido. E eu sei que eu tô falando muito alto, porque, nossa, mas é só o Black Noir. Mas, cara, podiam ter aproveitado o Black Noir. Tipo, eu tinha visto algumas pessoas falando que ele tava meio suspeito no início da temporada, que ele podia ser um clone. E, cara, essa ideia do clone não ia funcionar, porque... imagina se fosse um clone do Capitão Pátria. Mas, tipo assim, teve um youtuber por aí que deu a ideia que, tipo assim... Podia ser um clone do Black Noir, mas que fosse do bem, que fosse criado pela Mana Sábia. Aí essa ideia do clone eu até podia elevar. Mas, cara, esse final do Black Noir, onde ele foi morto por um facão, por uma faca, é muito ridículo, cara. Teria sido muito melhor o plot twist do clone, pra pelo menos ele ser mais forte, sabe? Que desperdiçado, viu? Ai, pelo amor de Deus. Mas o que não podemos falar que foi desperdiçado foi o Profundo, né? Porque o Profundo consegue ser um escroto como sempre. Agora vamos falar sobre o Profundo, né? O personagem que eu mais odeio nessa série. E ele teve o que mereceu. Porque é o seguinte, ele fez um podcast com o Black Noir, não estava sendo importante pra temporada. Aí depois, no sétimo episódio, no sexto, ele acaba matando um dos peixes, tá? Aí no sétimo episódio aparece um tubarão e, cara, a cena é muito irada, porque o Capitão Pátria demite o Profundo, decide dissolver o set, já que não tem mais 7 membros, né, da equipe. E aí, após isso, aparece um tubarão, e pra quem não sabe, esse tubarão é interpretado pelo Samuel Jackson. Ou seja, o ator que deu vida ao tubarão. Muito irado. Aí depois ele fala, se tu vier aqui na água, seu miserável filho da puta, a gente mata você, viu? A gente mata você. Ou seja, ele ameaça o Profundo. E eu gostei depois no 8º episódio, onde o Capitão Pátria, ele simplesmente humilha o Profundo, falando que só não matou ele pra ver o quão ridículo que ele ia chegar. Caralho, bem feito, Profundo. Tomou o que mereceu, viu? E eu gostei muito mais que a Luz Estrela teve a vingança dela, pelo que o Profundo tinha feito com ela. Aí a Luz Estrela, ela até tenta ser legal com ele, tipo, fala... Você pode fazer outra coisa, assumir responsabilidade. Só que aí quando o Profundo não ouve ela, a Luz Estrela simplesmente dá 2 socos nele e dá um chute bem no meio do saco dele. Bem feito pro Profundo, viu? E o melhor é depois, porque ela usa o raio dela, a Luz Estrela, e ele vai pra longe do mar e ele começa a ser caçado pelos animais aquáticos e um povo mata ele falando Justiça pela Ambrosius! E pra quem não sabe, Ambrosius era o povo que era a namorada do Profundo. O Profundo, ele, pra quem não se lembra, ele pegou um polvo. Bem perturbador. Mas enfim, justiça pela Ambrosius. Ela teve a sua justiça e a Luz Estrela teve a sua vingança, sabe? A Luz Estrela, olha, eu gostei do final dela. Onde, tipo, ela tem uma vida com o Rio e no final de tudo. E, tipo, não tenho o que falar muito dela, sabe?
Ah, eu gostei dela nessa temporada. O Rio eu também gostei dele nessa temporada, tipo, ele parece um pouco mais maluco, sabe? Tipo, pelo menos no início, sabe? E eu gostei do terceiro episódio, onde aparece o filho do Translúcido. Ele começa a ajudar o filho a caçar o Capitão Pátria, porque ele acha que quem matou foi o Capitão Pátria. Aí o Rio decide ajudar ele, sabe? Só que aí o filho do Translúcido morre, sabe? Eu só não me lembro se foi por culpa do Huey, sabe? Eu só não me lembro qual foi a causa da morte dele, tá? Mas enfim, falando sobre os The Boys, eu gostei do francês nessa temporada. Ele se sacrificou pra salvar Kimiko, foi muito irado. O Leitinho, eu gostei dele também nessa temporada. Ele teve um final muito bom convivendo com o Ryan e com a sua filha e com a sua esposa. A Kimiko, eu gostava dela, sabe? Mas depois que ela começou a falar, tipo, não tinha problema ela falar, sabe? Mas ela só fala bobagem, sabe? Cara, é muito chato isso, viu? Muito chato, sabe? Ela só fala, tipo, pra falar algo, tipo, ela tá com o francês sozinha, sabe? Junto com o francês e começa a falar uma bobagem. Ah, se fosse, tipo assim, o francês ter morrido, ela tem até uma cena legal onde ela fala com o francês, com o francês, tá? Falando antes dele morrer, foi legal, tá? E também tivemos um personagem que nas outras temporadas estava, porém foi incluído nessa, que foi o Terror. E, cara, o Terror, naquela cena onde tem o Capitão Padre, ele tá sonhando. Cara, é muito engraçado. Você quer uma coxa de peru? Primeiro, você tem que me depois eu te dou a coxa. Que cachorro danado, viu? Nem o meu cachorro é tão danado assim. Bom, meu cachorro não é danado, mas caraca, o Terror é de outro nível, viu? E vamos falar, deixa eu ver se faltou mais alguém. Ah, faltou a Mana Saber. Cara, a Mana Saber ela também foi muito desperdiçada nessa temporada, viu? Porque, tipo assim, ela era pra ser uma super mais inteligente e ela não tinha calculado que o Soldier Boy podia trair ele, sabe? E entregou o V1. Aí depois a Mana Saber, após tudo isso, ela toma o raio da Kimiko, que a Kimiko tinha ganhado os poderes do Soldier Boy. E aí ela fica burra. Aí ela depois é descartada. E, cara, tipo assim, os rapazes não pensaram que era melhor prender ela, porque, tipo, ela era cúmplice do Capitão Pátria. Então, no máximo, é pra ela estar presa também. Mas não, aí descartaram ela. E depois quem também foi meio descartada foi a Ashley, né? Que virou a vice-presidente, mas tanto faz ela, sabe? Tanto faz. Aí depois ela é peguesa, tá? Aí mereceu. Também tivemos um novo personagem que foi o Opai. E, cara, eu gostei muito do Opai porque, tipo, ele é uma crítica, se eu não me engano, a coisas... não vou falar aqui, mas vocês entenderam, tá? O melhor foi depois ele fazendo aquele musical dele lá no sétimo episódio. Cara, é muito engraçado aquele musical dele. Foi uma das coisas mais legais daquele sétimo episódio, que foi o pior da temporada, na minha opinião. Foi legal ele também ajudando o Capitão Pátria. Aí depois, tipo, o poder dele que é de dar um grito e ele derrota a Luz Estrela, ou seja, é bem poderoso, ele é morto pelo Leitinho. Caraca, pelo poder dele. E cara, eu não sei porquê, mas a morte dele me fez lembrar do Raio Negro no Multiverso da Loucura. Por que será, né? Por que será, viu? Bom, mas após tudo isso, eu acho que eu falei de. Deixa eu ver se faltou mais algum personagem. O Ryan, Ashley, falei. O Stan Edgar, que ele virou o novo presidente da VOT. E, cara, quando o Stan Edgar humilha o Soldier Boy e Capitão Pátria. Cara, o ator do Stan Edgar merece um Oscar. Ele é um dos melhores atores, cara. Agora vamos falar do principal vilão de The Boys. Tudo que aconteceu em torno dele, sabe? Antes de eu falar dele, tá? Do Capitão Pátria. Vamos falar sobre Jim V. Que, cara... Pra que a série serviu? Porque, tipo assim, a Marie, ela é pra ser a super mais poderosa. Tipo, na segunda temporada, tudo isso aí gira em torno dela de ser mais poderosa do Capitão Pátria. Aí ela aparece na quinta temporada pra falar assim. Assim, eu vou falar o seguinte, tá bom? Vou falar como é que é a cena, tá? Oi, Luz Estrela. Aqui tá o que eles vão fazer com aquelas pessoas, com os fãs do Capitão Pátria. Muito obrigado, Marie. Pode ir embora. Como é que é? Mas eu sou a super mais poderosa. Eu tenho o poder de controlar sangue. Mas é por roteiro não deixar, sabe? Mas o quê? Mas a Marie tem que derrotar o Capitão Pátria. Como é que pode ser isso?
Bom, é que o roteiro quis assim, sabe? A culpa não é minha. Tem que usar Kimiko com o poder do Soldier Boy, que não faz sentido. Eles podiam ter utilizado o vírus que foi descartado. Podiam utilizar o Soldier Boy sendo controlado pela amiga de vocês, Cat. Ou podiam usar o Ryan mais treinado, mas não. Eles decidiram usar a Kimiko com o poder do Soldier Boy e o Billy Bruto. E o Ryan junto, ok? Mas então, o que que a gente faz? Ah, vou lá no Canadá, sei lá. É pra vocês terem tido a terceira temporada porque foi cancelado. Então quer dizer que toda a série de Gen não serviu pra nada? Bom, Leitinho, foi praticamente isso. Não serviu pra nada. Mas foi divertido de ver. É praticamente isso, sabe? É claro que eles não falam isso, sabe? O roteiro quebra da quarta parede, mas, cara, os personagens de Eevee não serviu pra nada. A Maui, cara, ela é a super mais poderosa e a Luz Estrela descartou ela. Tipo, eu entendo que ela é uma adolescente, mas ela sobreviveu ao laser do Capitão Pátria na primeira temporada. Então é no máximo de uma resistência maior do que a maioria dos supers. E ela tinha poder de ressuscitar pessoas, cara. Cara, foi muito descartada essa temporada a Maui. Junto com ela apareceu o Jordan Lee, que também foi descartado. E, cara, as duas não serviram pra nada, né, praticamente. E cadê os outros personagens de Envy? Cadê o Sam, o Cat, a amiga lá que pode mudar de forma? Não serviu pra nada também, então. Nossa, cara, foi muita tristeza, viu? Porque de Envy eu gostei da série, sabe? Eu tava animado pra eles interagirem com os personagens de The Boys, mas não serviram pra nada. Não serviu pra nada, então. Pô, coitado de Gen V, foi um potencial desperdiçado dessa temporada, viu? Bom, mas agora vamos falar sobre o Capitão Pátria nessa temporada que conseguiu ver um e se tornou um deus. Cara, nessa temporada eu gostei muito dele. No começo já mostra que ele já tá mais maluco do que nunca. Ele acaba com Tembala, depois acaba com supers. Tipo, a maioria dos supers que tá sendo morto aqui, ele que tá matando, sabe? E tipo, eu gostei muito da relação dele com o Soldier Boy. Tipo, eu não tinha gostado muito porque foi meio ruim, sabe? Mas, tipo, foi até que legal de ver ele junto com o Soldier Boys, uma necessidade de ter um pai, sabe? E, tipo, nos posters parecia que ele ia destruir o mundo, mas não pareceu, né, infelizmente. Mas tudo bem. Aí tivemos a luta dele contra o Billy Boruto, onde o Billy Boruto finalmente teve a vingança dele. E cara, o Anthony Starr, ele tem que ganhar um M pela atuação dele. Eu entendo que a temporada não foi boa, pode ter sido ruim pra vocês, ok? Mas cara, o ator ele merece um M. Ele fez um papel extraordinário nesses 7 anos. Então, cara, ele merece um M pelo menos, tá? Por favor, pelo menos um. Ele merece ganhar, tá? Daí, quando ele toma o V1, ele se torna praticamente um deus. Ele mata o presidente dos Estados Unidos e vira um novo. E aí ele comanda a Casa Branca. Aí após isso aparece o Billy Boruto, onde os dois finalmente têm o confronto dele, viu? E cara, essa luta entre eles é muito insana. O Billy Boruto usa os tentáculos dele. A Kimiko tenta usar o raio do Soldier Boy. O Ryan aparece, cara, é muito ligado o Ryan aparecendo, sabe? Aí depois o que acontece? A Kimiko tira os poderes do Soldier Boy, do Billy Bruto e do Ryan. O Ryan acho que ele perdeu os poderes, se eu não me engano, tá? Aí após isso, cara, é muito bom ter visto o Capitão Pátria onde ele tenta usar o laser e quando ele não percebe ele tenta voar. Cara, essa cena dele pulando virou meme absoluto porque é muito engraçado. Aí quando o Capitão Pátria ele tenta bater no Billy Bruto, o Billy Bruto simplesmente humilha ele, começa a bater nele, sabe? E cara, depois o Capitão Pátria ele se torna um ser sem poderes, sabe? E na minha humilde opinião, o final dele, eu acho que não deveria ter sido isso. Esse é onde ele é morto pelo Billy Bruto. Tipo, ele poderia ter sido morto pelo Billy Boruto, tá? Mas eu queria muito que o final dele fosse o seguinte, tá? Ele perde os poderes, tá? Aí começa a ficar numa prisão, sabe, e tal. Aí após isso o Ryan aparece, humilha ele, chamando ele de fraco, de um merda, tá? Aí depois disso, o Capitão Pátria é liberto, tá? E o povo e todo mundo que vê ele começa a bater nele, chamando ele de fraco, que eles são melhores do que eles. Porque ele foi humilhado pelo Billy Boruto, tá? E eu gostei muito dessa cena onde o Billy Boruto pega o pé de cabra dele e fala assim: não fale o nome da minha esposa da sua boca. E enfia na cabeça dele. Cara, que cena sanguinolenta, que cena foda pra caralho. E ele finalmente teve a vingança dele, cara. Eu só não gostei de uma coisa nessa cena. Tipo, o Capitão Pátria se sentindo fraco foi muito maneiro. Eu queria ter visto mais disso. Acho que foi um potencial desperdiçado, mas que foi legal de ter visto, tá?
Eu só vou dar uma coisa negativa, eu só vou falar uma coisa negativa, tá? Que é o seguinte, onde o Capitão Padre simplesmente começa a falar: por favor, não faz nada comigo. Eu peço pro Transmorfo virar sua esposa. Cara, cara, ele pediu, aí ele assinou o contrato com o diabo pra estar no inferno já. E, cara, aí depois eu começo a falar umas besteiras que aí eu não gostei, sabe? Seria muito melhor você falar assim: por favor, não me mata. Eu não quero me tornar um ser fraco. E se você, por favor, eu faço o que você quiser. Por favor, não me mata. Teria sido muito melhor do que ele ter falado: eu como merda. É, essa cena aí é muito... Nossa. Olha, Olha. Ah, Becca! Você quer a sua mulher de volta? Eu peço pro metamorfo. Se ela. Ai, me fala! Eu chupo! Por favor, eu faço qualquer coisa! Você quer que eu coma a merda? Coma a sua. Aí depois temos o Billy Bruto acabando com o Capitão Patrick. Que cena foda, viu? Só que aí após isso, depois de todo esse final, aparece o Billy Bruto onde ele vai pra casa junto com o Terror. Só que aí o Terror tinha morrido. E, tipo, nos quadrinhos o Terror tinha morrido, mas foi pelo Black Noir, o clone dele, sabe? Eu acho que teria sido muito mais impactante se fosse o Capitão Pátria ter matado o Terror, sabe? Porque aí teria sido muito mais interessante, ao meu ver, ok? Mas, enfim. Eu gostei que no final também o Huey decide combater o Billy Bruto porque ele iria jogar o vírus, sabe? Aí eu também gostei de uma coisa que o Billy Bruto que falou que foi bem interessante. Que tipo assim, ele falou: enquanto a VOT existir, vai sempre existir um Capitão Pátria. Ou seja, mesmo que o Huey tenha falado... Depois eu falo sobre o Huey, tá? Daí o Huey dá um tiro no Billy Bruto e acaba com ele. E, cara, eu gostei muito dessa cena. Cara, uma atuação pelo Carl Urban, tá? Porque ele fala assim pro Huey: você se parece com o Lenny, que é um antigo irmão do Billy Bruto. Cara, que cena magnífica, viu? Eu queria que tivesse desenvolvido mais isso aí do vírus, sabe? Porque o vírus também foi bem desperdiçado. Mas também eu queria que o Billy Bruto, essa coisa aí do terror junto com o Billy Bruto tivesse sido mais desenvolvido, sabe? Teria sido, na minha opinião, bem melhor, tá bom? Mais desenvolvido, sabe? Mais desenvolvimento. Mas foi legal o fim do Billy Bruto, sabe? E, cara, eu gostei do final onde os personagens que mereceram que sobreviveram. A Luz Estrela vai estar grávida e teve um filho com o Huey. E o Huey deu em homenagem à sua ex, que era Robin, o nome dela pro bebê. Muito bonito, viu, cara? Gostei do Leitinho junto com o Ryan, ou seja, vou viver juntos. Gostei da Kimiko também, foi um mais triste, mas ela pelo menos vai viver em paz. E, cara, todos eles mereceram o final que mereciam, sabe? Foi muito fantástico, cara. E eu entendo que essas duas últimas temporadas foram ruins. Eu entendo. Eu também achei a quarta temporada muito inferior a essas temporadas, tá? Mas, cara, pelo menos tivemos essa série que foi magnífica, que foi uma crítica social aos heróis. Também foi uma crítica social a outras coisas também, eu acho, né? Mas, cara, teve ótimos momentos da série, sabe? Eu achei magnífico, viu? Eu achei fantástico, sabe? Ah, e falando sobre a série da VOT Horizon, tivemos o Bombástico, que eu achei ele legal, sabe? Eu gostei dele aparecendo. E, cara, o Bombástico em um episódio conseguiu dar mais trabalho pro Soulja Boy do que pro Capitão Pátria, ao meu ver. Ou seja, o Bombástico, ele é um dos supers mais poderosos de The Boys, viu? Ele é bem poderoso, viu? Só que aí depois ele perde os poderes, já que ele fez o trato com o Soulja Boy. Bom, mas enfim, sobre a temporada em si, eu gostei das cenas de ação, gostei dos personagens, o roteiro, a coisa do V1 com o vírus foi bem desperdiçada. Tipo, o V1 o Capitão Pátria usa, mas eu acho que é melhor ter desenvolvido melhor, sabe? O fim do Capitão Pátria eu gostei, tá? Foi bem melhor do que o dos quadrinhos, onde ele se sentiu fagaco. Porém, também foi um pouco desperdiçado ao meu ver, sabe? Porque não utilizaram isso, nossa, mostrando que ele tá sofrendo, viu? Ele não mereceu muito isso, sabe? Mas eu gostei do final do... Acho que o final do Baby Boruto é mais impactante nos quadrinhos, sabe? Ao meu ver, tá? Mas eu gostei dele falando ao Lane, sabe? Que o Rio se parece. O que eu posso falar de ruim nessa temporada? Ah, alguns personagens ainda, o Black Noir foi desperdiçado, a Mana Sábia, a Ashley também, nossa senhora. O Soulja Boy também, coitado do Soulja Boy.
Ah, também teve algumas coisas do roteiro, né? Que foram. Tipo Soulja Boy. O Soulja Boy parecia bipolar, velho. Ele falava: Não vou te pegar o V1, vou te pegar agora. Ai, 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 ai. E também essa temporada foi uma propaganda pra Vote Rising, né? Espero que outros filmes não fazem propaganda de séries, né? Que vão ter, que utilizem as mesmas cenas no trailer, né? Né, leque? Mas enfim. A minha nota para a temporada em si é nota 8, tá? Eu gostei dessa temporada. Para mim, eu vou fazer o ranking das temporadas, do pior pro melhor, tá? A quarta temporada para mim é um nota 6. A quinta temporada é um nota 8, tá? E depois vem a segunda temporada, que é um nota 9. Depois vem a temporada 1, que é um nota 10. E depois vem a temporada 3, que é nota 10, tá? Agora, calculando tudo, ok? Fazendo o cálculo. Bom, não vou fazer cálculo aqui. Como se eu fosse fazer cálculo pra ver quanto é que eu vou dar minha nota, né? Que ridículo, né? Quem seria o idiota que iria fazer isso? Eu seria o idiota pra fazer isso, tá? Tá, temos... Meu Deus, eu não tenho lápis aqui. Meu Deus. Tá, agora a minha nota pra SEG em si... pera aí, deixa eu ver. Eu dei... Não, lá ele... Tá, 20... 9 mais 6 mais 8. Não, peraí. Deixa eu fazer o cálculo, tá? 6, 14, 43, 5. Tá, eu vou dar minha nota pra SEG, tá? Olha, calculando tudo aqui, eu acho que eu vou dar nota 9 pra SEG. A SEG foi uma das melhores séries de super-heróis. Eu amei, eu gostei. E, cara, eu gostei da série, viu? E vamos esperar pra ver a série da VOT, né? VOT Rising, tá? Vamos ver se vai ser tão bom quanto The Boys ou quanto GMV, né? E vamos ver se também vai ter essa série tal do México que estavam falando que ia ter. Vamos ver, né? Mas enfim, galera, comenta aí qual é a sua nota pra essa última temporada de The Boys. Comenta aí o que você achou da série, qual foi seu personagem favorito. O meu ainda continua sendo o Soulja Boy, tá? Mesmo ele ter sido um pouco ruim nessa temporada, tá? Mas enfim, galera, muito obrigado a quem assistiu o vídeo, tá bom? Falou!